Salve família, seja bem-vindo ao Creative-se Podcast. Esse é um ambiente de criatividade, de liderança, esse é um ambiente de espiritualidade. Que bom ter você aqui conosco. Nós recebemos várias mensagens sobre a inspiração, sobre como ideias têm nascido, sobre como times de liderança têm sido inspirados e também testemunhos pessoais de transformação, de crescimento. Se você está participando, se você está ouvindo, se você está assistindo, coloque aqui nessa mensagem o que Deus está falando com você, o que há de novo que está sendo gerado em você. E nós sempre recebemos aqui pessoas que podem nos inspirar e também, às vezes, trazemos um assunto que discutimos que também pode gerar crescimento. Eu quero lembrar você que nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram. Você pode nos encontrar no YouTube na playlist do canal Eleve. Tem uma playlist chamada Creative-se, lá você tem todos os episódios. Nós estamos ali passando de 70 episódios agora. Então nós estamos com vários conteúdos sendo postados e é muito bom construir essa jornada com você. E eu estou muito empolgado com a nossa conversa de hoje. Eu estou aqui com uma pessoa que me inspira muito. Ele participou da liderança de uma igreja extremamente criativa em Los Angeles por longos anos e agora ele está na Mosaic Church plantando a igreja no México, na cidade do México. Então ele está ali trabalhando junto com o pastor Irvin McManus, uma das pessoas mais criativas, um dos líderes mais inspiradores do mundo, e ele se moveu há 3 anos atrás para o México e ali ele já está com um trabalho extremamente relevante, já ali influenciando a cultura, influenciando a cidade, influenciando pessoas, ganhando muitas pessoas para Jesus com a Mosaic México lá. Em apenas 3 anos são 3.000 pessoas. Tudo bem, pastor Emerson Watney? Tudo bem, tudo bem. Tudo bom. How do you Tudo say? bom. Pode ser em português, em espanhol, em inglês. No, thank you. I'm doing amazing. Having so much fun here in Brazil. Tá maravilhoso, tô me divertindo muito aqui no Brasil. É muito bom ter você aqui com a gente, muito bom ter você aqui nesse podcast. Pastor Emerson, ele é casado com a pastora Cristina, ele tem 3 filhos e nós vamos saber um pouco mais sobre a história dele. Como é que foi sua história ali começando com Jesus? Como que você conheceu Jesus e como que você foi parar na Mosaic em Los Angeles? It's a long story. É uma história longa. We know that we're going to keep this short. Mas vou resumir aqui, né? And keep it exciting. E deixar empolgante. I met Jesus at 17. Eu encontrei Jesus aos 17. San Diego, California. Em San Diego, Califórnia. Born and raised in California. Eu nasci e cresci na Califórnia. Walked into a church at 17 years old. Eu entrei dentro de uma igreja com 17 anos. Met Jesus. Conheci Jesus. I wasn't brought up in the church. Não cresci na igreja. Had no idea about the church. Não tinha ideia nenhuma que era igreja. I just followed a girl. Eu segui uma menina. And then I met Jesus. E eu entrei na igreja e conheci Jesus. And when I met Jesus, I just felt this explosion of creativity. E quando eu conheci Jesus, eu senti essa explosão de criatividade. Uau. And I felt this explosion of life. Era uma and explosão beauty. de vida, de beleza dentro de mim. And I had all these ideas. Eu tinha todas essas ideias. And I wanted to do so much. Eu queria fazer muita coisa. But the church really quick said no. Mas a igreja rapidamente disse não para mim. And so it was always a struggle. Então para mim sempre foi uma luta. I started a coffee shop Eu comecei um café to reach my friends. para alcançar meus amigos. Tried a lot of different things. Eu comecei a tentar várias coisas diferentes. I just didn't know how to explain what I was doing. Eu não sabia nem assim explicar o que eu estava fazendo. And then I read a book, E aí eu li um livro. Unstoppable Force by Pastor Uau. Irwin. É uma força imparável, uma força em movimento Igreja, do uma pastor. força em movimento, Yeah. pastor Irvin McManus. Yes. I read that book and it really, first thing I thought was, there's another crazy guy like me. Eu li aquele livro e a primeira coisa que veio na minha mente foi, poxa, tem um cara louco igual eu aí, né? Uau, amazing. And then I just started following him E eu comecei a segui-lo, from far away. de longe And mesmo. then one day he called me. E um dia ele me ligou. He knew a friend of a friend. Ele conhecia um amigo de um And amigo. he said, I heard you could do a lot with a little. E ele disse, olha, eu ouvi que você consegue fazer muita coisa com muito pouco. We have a building in Hollywood Boulevard. A gente tem um prédio agora no Hollywood And Boulevard. we want to remodel it. A gente precisa fazer uma reforma ali. We hear you do interior design. E a gente ouviu que você faz design de interiores. We don't have a lot of money, Não temos muito dinheiro, a lot to do. mas temos muita coisa So para I fazer. said, you need a Mexican. E aí eu falei, sim, você precisa de um mexicano. Hard worker Né? Trabalha duro and does a lot with a
little, e faz muito com pouco. you know, and that's how we started our E relationship. é assim que a gente começou nosso relacionamento. Uau. And I started volunteering and Eu comecei serving, a servir voluntariamente, a servir. and he saw what we did, Ele viu o que a gente fez and he ali. sat me down. Ele sentou comigo. He said, Emerson, Ele disse: Emerson, you're 1 in a million. você é 1 em 1 milhão. Uau. I need you on my team. Eu preciso de você no meu time. I said, I'm already on your team. Eu falei pra ele: não, eu já sou do seu time. And he said, no, I want you to be on my paid staff. E ele falou: não, eu quero que você venha e esteja no meu time pago mesmo, de funcionário. He said, how much do you cost? E ele falou pra mim assim: quanto que você custa? I said, I'm very, very cheap. Eu falei: ih, sou barato, tá barato. He said, no, talk to your wife. Ele falou: não, então vai lá, conversa com a sua esposa. Pra ficar mais precisa essa, essa we have a more conversa. precise number. So I talked to my wife, Então eu fui, conversei com a minha esposa. and we ended up moving to Los Angeles. E aí acabou que a gente, no fim das contas, se mudou pra Los Angeles. We How had- long time it was? how long Há quanto tempo? How long ago? How long ago did you wait? how long ago? You know, I forget the time. Eu but sempre we- esqueço o tempo, mas We've been together for about 12. eu caminhei com 13 ele years. mais ou menos 12, 13 anos. When we first got Mosaic Quando a Hollywood, gente começou lá a Mosaic Hollywood. and Mosaic took a turn, you know, where Pastor Irwin, he's felt really comfortable. Assim, a Mosaic Hollywood, ela realmente deu uma virada ali, né, em determinado tempo, e ele começou a se sentir mais confortável com essa ideia. Because Pastor Irwin's mind and his thinking doesn't really fit in all the cultures. Porque assim, eu vejo que a mente do pastor Ewing, a maneira que ele pensa, muitas vezes não se encaixa exatamente como a maioria das Yeah. pessoas age, né? Yeah. E faz e decide. And in Hollywood, he felt normal. Né? E aí, quando ele foi para Hollywood, ele se sentiu Amazing. muito normal, né? Yeah. Ele estava dentro ali do que era comum, né? We walked around the whole building in Mosaic Hollywood, A gente andava assim por todo aquele prédio lá na Mosaic and he Hollywood. was crying E ele chorava, né, enquanto ele andava. because to get the building was a miracle. Porque conseguir aquele prédio foi um milagre Yes. muito grande. And he's It's very expensive. very Yeah. expensive. And Muito it's caro o just very, endereço. very hard to get. É muito difícil conseguir, né? Yeah. A lot of people wanted it. Muitas pessoas queriam aquele prédio. So he offered money Então ele ofereceu dinheiro ali, fez uma that oferta, we didn't have. né? Ele ofereceu uma oferta que na verdade eles não tinham, né? And one person E uma pessoa, paid it. Uau. ela pagou. Yeah. Uau. Ela deu essa And oferta. we've been there for about 12 Então a years now. gente está há 12 anos nesse endereço. Uau. And so when I say I don't know the time because I followed him before, Quando eu falo do tempo que eu não sei, é porque eu já seguia ele antes. Uau. Então é como se eu já estivesse caminhando com ele antes. so to be with him in person was a dream. Então para mim estar com ele em pessoa, para mim era um sonho. So when we walked the building, Quando a gente andou para aquele prédio, he was crying, ele estava chorando. and I told him, Eu falei para ele: one day the whole world um dia o mundo inteiro is going to know this building for vai creativity. conhecer esse prédio por causa da Yeah. criatividade que acontece aqui. Awesome. Awesome. Tanta coisa já nesse começo de conversa, né? So much is so little, Ele foi mentoreado e ele was caminhou como mentored. se estivesse próximo de uma pessoa que inspirou ele, mesmo estando longe. Foi encontrado And por also you Deus, were found mesmo by quando God, você even nem when you sabia que didn't você even know estava sendo observado that you por were alguém. being Yeah. watched by someone, right? Yeah. E ele também te deu valor And naquilo que você podia this fazer. also person gave you value for what you could do. E é interessante que assim, It's o so seu interesting diferencial that era what's fazer the muito com pouco. different about you that you could do a lot with a little. Yeah. Às vezes com dinheiro você não precisa nem Sometimes, de criatividade. if you have a lot of money, you really don't need creativity. Exactly. Só ir lá e pagar alguém para As you fazer. just go and pay for someone to Yes. do it. E criatividade é So exatamente fazer o creativity is melhor exactly da melhor forma, doing the best o way, inesperado the com aquilo que você unexpected tem. with what you Yes. have. Yes. Isso é incrível. This Yeah, is amazing. we really believe that creativity is born out of necessity. A gente realmente acredita que a criatividade ela nasce da necessidade. That it's when you don't have, É quando você não tem, you create the most beauty. você cria aquilo que é mais belo. Because people have money Porque as pessoas elas têm dinheiro, and they don't create beauty, mas elas não criam necessariamente beleza. but it's the people that come from the bottom, Mas essa beleza ela vem das pessoas que vêm de baixo, like our leader Jesus, from the bottom. Uau. né? Uau. Assim como a gente vê em Jesus, né? Ele buscou as pessoas que vieram de baixo. Yeah. So yeah, we've been walking together for years, and you know
have created a lot of beauty together. Então a gente tem andado por anos e a gente já criou muita coisa bonita juntos. And one of the interesting things that people don't know is Uma that das coisas que é interessante que as pessoas não sabem when he called me, é que quando ele me chamou, I was working. eu estava trabalhando. I wasn't sitting down. Eu não estava assim sentado. Boa. I wasn't waiting. Eu não estava Boa. esperando. I was working. Eu estava trabalhando. And so many people think, Muitas pessoas pensam, when's someone gonna call me? quando que alguém vem e vem me chamar? And they're waiting, E elas ficam esperando, esperando, doing nothing. fazendo nada. But I was working. Mas eu estava trabalhando. And he called. E ele chamou. And I left everything that E eu same day. deixei tudo. The same day. Né? Eu deixei mesmo tudo no dia, mesmo uau. dia. I called my wife. Daí eu liguei para minha esposa. I said, hey, they want me to come Eu falei, to olha, eles querem que eu vá. during this week. Naquela semana ali. And then they called me back. Eles me ligaram de Said, novo. can you come tonight? E eles falaram, você consegue vir hoje à noite? So I put everything in my Cara, car. eu pus tudo no carro. I had just finished my last interior design Eu job. tinha acabado de terminar um projeto de interiores, o último que eu tinha feito, assim, tinha acabado de terminar. And I put everything in the Eu truck, coloquei tudo que eu tinha na caminhonete, called a friend of mine, liguei um amigo, liguei para um amigo went to Mosaic e Hollywood. fui para Mosaic Hollywood. And then when I showed up, Quando eu cheguei, it's a circle, it's a round building. é um círculo, né? Um formato de círculo ali. And it looks like a spaceship. O prédio, ele parece tipo uma nave espacial, assim. So I thought, what can we do with the circle? E eu fiquei, gente, o que a gente pode Uau. fazer com esse círculo? It's very challenging. Foi muito desafiador. The architecture of a circle is tough to create. Porque a arquitetura de um círculo é difícil, né? De criar em cima. E é muito interessante que It's so interesting se você conhece a Mosaic is that if em you Los guys Angeles, ela está that ali know na, Mosaic in Hollywood, em Hollywood Boulevard, assim, extremamente estratégico, é um lugar assim, muito disputado. E ali, então, o Emerson veio para dar àquele lugar beleza e fazer o melhor com aquilo que eles tinham. E ele está por trás também dessa visão, de traduzir a visão de uma igreja para uma linguagem estética, uma linguagem de interiores. so Emerson went to this place exactly to be this person that gives a aesthetic look, and, the aesthetics, the looks, and develop this identity, visual identity of Yeah. this place. E é impressionante como uma vez eu ouvi assim que não comunique uma visão sem uma imagem. Once I heard, don't communicate a vision without a visual. E o visual tem o poder de transmitir uma visão. So the visual has the power to communicate a vision. E por trás dessa grande visão comunicada, você vai ver um grande time de pessoas, onde cada um é especialista em traduzir a visão em alguma forma artística, em alguma forma visual. So it's great to see when vision is communicated by different people with different set skills Yeah. that could communicate this differently. E na Mosaic, o cara por trás tudo aquilo que se apresenta nos lugares, né? Tem uma grande árvore de Natal que é super famosa lá, Yeah. é o Emerson. So this person behind the visual, behind the vision mosaic in great part is Emerson. Yeah, Everybody knows the Christmas tree, Yeah, so yeah. well known there, right? Yeah, it's so well known. E como que nasceu essa árvore de Natal enorme que chama tanta atenção que todo mundo quer ver ali em Los Angeles, How que is- é dessa igreja, que é da How was Mosaic. this idea that everybody knows for Mosaic? How was this idea about this tree and all the Yeah. arts installations that you guys have? You know, it's so funny. We have so many friends that are atheists. A gente tem muitos amigos, é muito engraçado, a gente tem muitos amigos que são ateus. And one of the holidays that they love, even though they're atheists, is Christmas. E um dos feriados que eles amam, apesar de serem ateus, é o Natal. And so you can't lose with Christmas. Então, assim, você não perde no Natal, né? Aham. So we had this idea to create an art installation outside. Então, a gente teve essa ideia de criar uma instalação de arte externa. And I started to create it just with sticks. E eu comecei a criar só com, assim, pedaços de pau, né? And we got this idea and created it into large form. E aí, a gente teve essa ideia e a gente recriou esse princípio numa forma grande, né? About 10 years ago, recycling became really popular. Há mais ou menos 10 anos, a questão da reciclagem, né, começou a ficar muito popular, aquilo que se recicla. So the first tree was created out of recycled wood. Então, a primeira árvore, ela nasceu de madeira reciclada. It was all trash. E era só lixo mesmo.
And then after the years passed, E aí foram passando os anos. Pastor Erwin said, just buy the wood. E aí o pastor Aaron falou assim, vai lá e compra a madeira, vai. And then my wife said, how long does it take you to go look for trash? E aí até eu lembro que até a minha esposa perguntou, nossa, quanto tempo você demora procurando essa madeira no lixo, né? So now we buy it. Então agora a gente compra a madeira. But it was just created to inspire people. Mas foi criada para inspirar pessoas. So, Will Smith and Kanye West, and they've all been stopped by the tree. É muito interessante a gente ver histórias tipo o Will Smith, o Kanye West, pessoas que pararam para ver a árvore. Yeah, I think that what you said about the visual, Então, assim, isso que você falou do visual, it speaks louder than words. muitas vezes fala mais alto que palavras. And so, we believe we are the visual of Jesus. Então, a gente acredita, por exemplo, que nós somos o que é de visual de Jesus hoje. The greatest art piece you could create is your life. A maior peça de arte que você pode criar é a sua própria vida. Incredible. Awesome. Awesome. Que end aqui. E como que nasceu o seu desenvolvimento como um líder dentro da Mosaic? Porque você começou a trabalhar com design de interiores, você começou a trabalhar com aquilo que era visual. So how was your development as a leader? Because you came to work with the design, the visual parts, but today you're a leader in the Mosaic. So how was this process? Yeah, a good question. I think there was so much inside of me that I didn't see. É uma ótima pergunta. Eu acho que tinha tanta coisa dentro de mim que nem eu mesmo via. And so, having a leader like Pastor Erwin, Então, ter um líder como o pastor Erwin, you can't be in his leadership você não pode estar debaixo da liderança dele. and become great. Você pode estar debaixo da liderança dele e se tornar alguém que tem grandeza mesmo. And so it's really hard to hear his messages and be with him and walk with him É muito difícil ouvir sua mensagem, as mensagens dele, andar com ele. and not wanna change the world. E não querer mudar o mundo, sabe? When this idea of Mexico came to my heart, Quando a ideia dele do México chegou para mim, no meu coração, he wasn't very excited ele não estava muito empolgado, não. because I had become very useful. Porque eu estava no momento ali que eu era muito útil na equipe. So I was speaking at Eu estava falando, eu estava Mosaic Man, the pregando. ministry, Eu tinha um ministério com homens. helping with creativity. Eu estava ali atuando com criatividade. His son Aaron is a genius. O filho dele, Aaron, é um gênio também. So we were working together and doing a lot of good things. Eu estava trabalhando com ele, a gente estava fazendo muita coisa boa. So when the idea of Mexico happened, it took like 3 years. Quando primeiro surgiu a ideia do México, demorou para ele assim uns 3 anos. And so when they were at a Christmas party at his house, Então um dia a gente estava numa festa de Natal na casa dele. and he went to my wife. E ele chegou para minha esposa. He said, "Hey, what do you think about Mexico?" E aí ele virou para ela e falou assim: "E aí, o que você acha do Você México? tinha feito alguma coisa errada naquele ano, Have you naqueles done dias? anything wrong that year?" So he was trying to find somebody else that said no. Ele estava tentando achar alguém mais para falar não, nada a ver. And Christina looked at him E a Cristina olhou para ele e falou assim. and he said, "It's your fault E aí ela falou assim: "É sua culpa, because Wow. you can't be under you porque ele não consegue estar debaixo da sua liderança and not want to change the world." e não começar a querer mudar o mundo." And so that's how my development started. Então foi assim que eu comecei a ser desenvolvido. When I started to do the remodel and construction, Quando eu comecei a fazer as reformas, as construções, he noticed that people followed me. ele começou a ver que as pessoas seguiam o que eu falava. And so I have a gift Então eu tenho um dom with people. com pessoas. And so my biggest thing is I have empathy and Então love. acho que para mim uma coisa que é muito forte em mim é empatia e amor. And so that's what people follow. Então por isso que as pessoas me seguiam. And so I had that naturally. Então eu tinha isso de uma forma And natural. so whenever I started a project, 50 people came Então assim, sempre que eu começava um projeto, aparecia 15 pessoas. because they knew I was going to feed them. Porque eles sabiam assim que eu ia alimentá-los, entende? So it was like 20, 30, 40, 50, 100 people Daqui a pouco coming, tava 20, 30, 40, 100 pessoas vinham. doing things nobody wanted to do. Começar a fazer coisas, sabe aquelas coisas que ninguém queria fazer? When I say I'm an interior designer, Quando eu falo assim, eu sou um design de interior, that's just a sexy word for construction. é uma palavra chique para construtor, And so I like to get dirty. né? Eu gosto de fazer o trabalho sujo. And that's how these people started following me. And
Pastor Erwin started to give me tools. Então, assim, as pessoas começaram a me seguir nisso. E aí o pastor me ensinou, ele começou a me dar ferramentas. Because one of my tendencies Uau. Porque uma das minhas is tendências to lead with empathy and love, é liderar com empatia e amor. but I needed to also have the fire, Mas eu também precisava ter o fogo, make people uncomfortable, né? Ou seja, fazer pessoas às vezes and desconfortáveis, take them somewhere. né? Levar as pessoas a algum lugar. Because I started to become Emerson, the nice guy, Porque eu comecei a virar o Emerson, um cara legal. and so I didn't know how to take the next step. Então eu não sabia dar esse próximo passo. And Pastor Erwin taught me. E o pastor me ensinou. He's saying, "Hey, you need to take them somewhere." Então ele falou assim, olha, você precisa começar a levar essas pessoas para algum lugar. And so that's how I started to develop, and I started speaking on Wednesday nights. Eu comecei a me desenvolver, comecei a falar às quartas-feiras. My first talk was 13 minutes. Né? A primeira vez que eu falei 30 minutos. 13. A primeira vez que eu falei 13 minutos. That's all I had. Né? Tudo que eu tinha. I was like, no more, no E aí more. eu falava, não dá, acabou, não tem mais nada para falar. Pastor Erwin ran up on stage. E aí o pastor Erwin foi me ajudar, correu lá no palco. Uau! And he helped me E finish. ele me ajudou a terminar a mensagem. I have a strong testimony. Eu tenho um testemunho forte. I was in federal prison for 5 years. Eu passei 5 anos numa prisão federal. And one time they asked Pastor Erwin, E uma vez eles perguntaram para o pastor Erwin, how do you choose leaders? como que você escolhe líderes? And he says, well, one of them was in federal prison for 5 years. E aí ele falou assim, bom, um dos meus líderes passou 5 anos na prisão. So I choose leaders very differently. Então eu escolho meus líderes de uma maneira um pouco não convencional. And he said it. bom. And he said it in a very Christian television show. E ele falou isso num show de TV muito crente, assim, See, TBN, né, na TBN. and they were in shock. E aí todo mundo ficou um pouco em choque, Excelente lugar assim. pra falar. And so many people have seen my life, E muitas pessoas viram a minha vida and they've asked Pastor e Erwin, eles perguntaram para ele, isn't that the carpenter? esse não é ele o carpinteiro, o seu carpinteiro? Isn't the construction guy? Não é o cara lá que constrói? And Pastor Erwin says, yeah, that's him. E ele falava, é ele mesmo. Look what God can do with a E carpenter. olha só o que Deus pode fazer com um carpinteiro. Uau! Uau! E é tão interessante que você foi formado na sua disponibilidade. It was so interesting that you were formed in your disponibility. Você estava disponível para mudar tudo, estar perto, You fazer o were- que tinha que ser necessário. You were available to be close, to come, to bring what you have and Yeah. be there. Yeah. Deus foi te desenvolvendo nesse caminho, né? And God was developing you in this path. Yeah. E quando as pessoas não crescem porque não conseguem dizer sim para uma coisa que às vezes não é o que ela realmente quer, ou é difícil de Yeah. dizer sim. So many people don't grow because it's hard to say yes, or it's hard to be in a place that it's hard to be, or to say yes to that, Yeah. that challenge. E é interessante também que o pastor Erwin, ele falou para você sobre, assim, você precisava mudar para ser um tipo de líder que deixava também as pessoas desconfortáveis. Yes. And when Pastor Aaron taught you about being a leader that can lead people to be uncomfortable, E é muito bom estar perto de um líder que nos diz isso. it's so good to have a leader that says that, E um bom líder vai dizer isso para and você. it's a good leader will say that, E ao mesmo tempo é desafiador. and it's also a challenge, Yeah. right? Porque ele vai dizer coisas que você não gosta. Because he's Yeah. gonna tell you things that you won't like. Yeah, it wasn't natural for me. Não era It wasn't natural para natural. mim. E quantas pessoas não crescem, não se desenvolvem porque tem aquele limitador And que how ela many- nunca está aberto para ouvir sobre. And how many people won't grow because they have this limit that they will not do a certain thing. Yeah. E o final do carpinteiro é muito significativo, né? A mesma coisa que disseram para Jesus. Yeah. So when you talk about the carpenter, so meaningful because maybe that's what they said to Jesus as well, right? E eu tive uma discussão com um amigo recentemente sobre o carpinteiro Jesus. I had a discussion with a friend about the carpenter Jesus. Porque eles falam que Jesus era o carpinteiro, ele só preocupa-se com a estrutura da sua vida, a sua fundação. Because some people say that he's the carpenter because he's only worried about the structure and the foundation of your life.
E o carpinteiro é um artista. But the carpenter is Yes. actually an artist. Yeah. E o artista ele tem que fazer a obra dele ficar em pé, And he has to make his art stand, yes. não cair na cabeça de alguém, Not to fall on the head of someone, mas para ficar em pé e ficar lá e ninguém tirar, tem que ser but bonito. to be there and stay there, it has to be something beautiful Yeah. that people have pleasure in seeing Yes. that. Yes. E você é uma incrível expressão de Jesus. So this is where you carry such a beautiful expression of Jesus. E você foi para o México, então depois So desse you tempo, went to Mexico. ele te liberou. He freed you to go. He freed me. E o México é um país que tem 10 ou menos de 10% de cristãos México. evangélicos. Mexico has less than 10% of evangelicals. Yes. É um país extremamente católico. Extremely Catholic. Yes. E você, em 3 anos, você tem 3.000 pessoas na Yeah. igreja, caminhando com você, 3 cultos em espanhol e um culto em inglês. Sim. O que você acredita que foi uma chave importante para ganhar o coração dessas pessoas e ter uma igreja influente lá? So with all the reality that you have, all the services and everything, what do you believe that it was a key Para influenciar a cultura e ganhar o coração Yeah. dessas pessoas? a key to influence Yeah. culture and gain the heart of people? Yeah, I think the first key for my life was to wait on my pastor. Eu acho que a primeira chave para mim foi esperar pelo meu pastor, Because he wasn't ready. porque ele não estava pronto. And so I had to wait Eu tive que esperar many years. alguns anos, But it came to a point mas chegou num ponto where I needed to also know que if precisava também God was calling me. assumir assim, Deus estava me chamando. So I think not doing it alone Então assim, não fazer nada sozinho is very important. é muito importante. I think especially for this generation Especialmente para essa geração, where they think I'm going to do it alone. porque você pode pensar, vou fazer sozinho, God's called me. Deus me chamou. And yes, God's calling is special. Sim, a chamada de Deus é muito especial, But God never calls you alone. mas Deus nunca te chama para fazer nada sozinho. And so when I went to Pastor Erwin, Então quando eu cheguei pro meu pastor, the last time a última vez, I said, Pastor eu Erwin, falei, Pastor Erwin, I feel called to Mexico. eu tô sentindo um chamado ao México. And then he changed. E aí ele mudou. He said, I don't get in the way of God's E calling, aí ele falou assim, eu não vou me intrometer num chamado que é de Deus. but I'm not ready right now. Mas eu não tô pronto ainda. If you want to go alone, Se você quer ir sozinho, go now. vai agora. I will bless you, A gente te abençoa, but I'm not going. mas eu não vou. If you wait for me, Se você me esperar, we go together. a gente vai junto. So he said, go open Mosaic Venice, Então ele vai, abre o Mosaic Venice, Venice Beach. né, no Venice Beach. He was tricking me. Ele tava tentando, né, fazer um joguinho ali, né? Venice Beach is beautiful. Porque o Venice Beach é um lugar maravilhoso. So I went and Eu started fui. Mosaic Venice Beach. Eu comecei a Mosaic Venice Beach. And me and his son Aaron did that for 2 years. E eu e o filho dele, Aaron, a gente liderou essa igreja por 2 anos. And we were the biggest church in the area. A gente era a maior igreja da área ali. 500 people is big for the area. Né? Porque se você pensar 500 pessoas numa área como aquela é muito grande. Because Venice doesn't want Jesus. Doesn't Porque a want Venice God. é um lugar que não quer Jesus. There isn't even spaces for more Não- than 300, 400 people. Você nem encontra um lugar que comporte mais que 300 Uau. pessoas lá. And Wow. so we started the church and impacting the community. Então a gente começou essa igreja, a gente começou a impactar aquela comunidade. But Mexico was still in my heart. Mas o México estava no meu coração. Ele te deu uma coisa que ele acreditou que nunca ia sair do seu coração para você não pensar mais no México, mas o México continuava lá. Vou te mandar para um lugar incrível na Califórnia, para você fazer uma coisa que ninguém fez ainda, para ver se você tira isso da sua mente. Yeah. Yeah, he tricked you to do Venice, an amazing place, so to see if you would forgot about Mexico. We were in Malibu, A gente estava ali no Malibu, Venice Beach, Venice Beach, Santa Monica. Santa Mônica. Beautiful. Não é lindo. But when God calls you, Mas quando Deus te chama, you can't forget. você Yeah. não esquece. So I went back, E eu voltei. said, Pastor Erwin, Falei, pastor, church is growing. a igreja está crescendo. Aaron is doing it, O Aaron tá tocando ali and I want to go to Mexico. e eu quero ir pro México. And he said, okay, it's time. Ele falou, então tá bom, chegou a hora. So there was an earthquake, Então aconteceu um terremoto 2017. e em 2017. When there was an earthquake, Quando teve esse he terremoto, called me. ele me ligou He said, it's time to go. e ele falou, agora é hora de você ir. And I said, I don't want to go no Eu more. falei, não quero mais ir não. Na hora do terremoto. And he said,
the land is ready. Ele falou assim, não, mas agora a terra está pronta. When the earth shakes, Porque quando a terra mexe, we move. a gente se move. And so we went, Então a gente and it was foi perfect timing. e foi assim o tempo perfeito. People needed like, hope. As pessoas precisavam de A lot esperança. of people died. Muitas pessoas morreram. And so now we started building it. Então a gente começou a construir. And we started in our house. A gente começou a igreja na minha casa, You know, people, no money, sem dinheiro, no theaters, sem teatro, just home. só na nossa casa. And he told me, I want you to appreciate it E ele falou assim, eu quero que você aprecie cada passo, so that you know what it feels like. para que você saiba muito como é. He said, when you get to 300, Quando você chegar em 300 pessoas, you call me. aí você me liga. And I come. E aí que eu vou para And ele. so we reached 300 in about 6 months. E em 6 meses, a gente chegou a 300 pessoas. And so we were in our house, we were in a friend's house, parks. Então, assim, a gente estava na minha casa, na casa de amigo, em parques. And finally, we got a little place that fit 300 E aí a gente conseguiu um lugar ali que cabia on 300, Tuesdays. né? Às quintas-feiras. And then we got to 300 and he came. E aí, quando a gente alcançou 300 pessoas, ele veio. And we started Mosaic Mexico E aí a gente começou oficialmente a Mosaic México, together. juntos. Uau. And it was really important. E foi muito importante. So I think one is Então, acho que you need to do it together with você somebody. precisa seguir o seu chamado junto com alguém. 2, 2, the timing. o tempo, né? A hora que você vai. And I can't explain the growth. E eu não posso, assim, explicar o crescimento. I think when the hand of God is on somebody, Eu acho que quando a mão de Deus está sobre alguém, there's something special that happens. alguma coisa especial acontece. And so I think the hand of God is on my family. Então eu acho que a mão de Deus está na minha família. Because I don't have the talent. Porque eu não tenho esse talento. You know, I'm not Erwin. Eu não sou o Erwin. I'm just a carpenter Eu sou o carpinteiro. that said yes. E é alguém que disse sim. And God's blessing it. E Deus está abençoando. So I think those are the 3 things that I see in my life. Então you acho que essas são as coisas que eu vejo na minha So- vida, Submission, né? A submissão very important. é muito importante. I know one day I'll be a pastor of Eu pastors. sei que um dia eu vou ser pastor de pastores. But I can't be a pastor of pastors if I don't have a pastor. Mas eu não posso ser um pastor de pastores se eu não tiver um You pastor. know? And the timing, I think, is so important. E o tempo, a hora é tão importante. I think that's one of the great masterpieces of life. Eu acho que isso é assim uma das grandes obras-primas da vida. Because I think you can do it too young Porque eu acho que às vezes tem gente que faz cedo demais Yeah. as and coisas. you can do it too old. E você pode fazer também tarde demais. There's timings. Então Yeah. tem os tempos certos. There's a beautiful scripture Tem um texto lindo where Jesus says, que Jesus diz the time have come que o tempo é chegado to go to Jerusalem. Yeah. para ir a It's Jerusalém. interesting that God has a time too. É muito interessante que Deus também tem os tempos dele. And he knows when it's time. Ele sabe quando So- chegou a hora. If we can figure out the time, I think we can figure out our calling in life. Eu acho que se você entender qual é a hora certa, você também vai compreender o seu real chamado na Terra. Uau, uau, quanta coisa incrível, incrível. E interessante que você não entregou um monte de coisas para fazer, de estratégias. É tão forte isso que você compartilhou. It's so Thank strong what you said because you didn't it's not about only the strategies, Yeah. right? It's not something like Yeah. People ask me all the time, like, what's the strategy? Yeah. As pessoas perguntam para mim qual que é a I estratégia. don't know. E eu falo, não sei. We definitely weren't an accident. Né? Com certeza a gente não foi um acidente. We don't believe in that. A gente não crê nisso. And so there's things we do. Tem coisas que a obviously. gente faz, obviamente. But I think the greatest strategy is love. Mas eu acho que a maior estratégia é o amor. The people know you love them. As pessoas sabem quando elas são amadas. E é interessante demais assim o tipo de igreja que a Mosaic é. It's so amazing the kind of church that Mosaic is. E eu lembro uma vez que eu fui na Elevation I remember once I was at Elevation e eles têm um relatório de onde eles investem em missões no mundo. and they have a report of where they invest in missions around the world. E eu achei muito interessante que eles investem em missões em cidades como Los Angeles e Nova York, dentro Wow. dos Estados I Unidos. saw, and I thought it was so interesting because in that report it showed that they will invest in great cities inside their own country, like LA and New York. E a explicação que eles And the deram explanation they gave que eles são um tipo de igreja que talvez não daria certo nesse tipo de cidade. Wow. is that they are a kind of church that maybe they might not work in that profile of city, this kind of city.
E eles estão investindo em projetos missionários nessas cidades, nas igrejas que têm essa vocação. So they invest in mission projects of churches that have this calling for this kind of city. E se você puder falar para a gente sobre assim, o que diferencia a Mosaic nesse ambiente de outras igrejas? Que So que if you seria? can talk a little bit about what's the different points of a church like Mosaic in cities like that. What are some of the different qualities of a church that a church needs to have to reach urban, like great urban, like Yeah, that's cities. amazing. That's amazing about Elevation. That's beautiful that the church can recognize. É tão importante ver uma igreja, né? É tão bonito ver uma igreja reconhecendo What they're good at. o que ela é boa, né? I No que think ela é boa. that's leadership. E isso é liderança. And I know God has given Mosaic a stewardship Eu sei que Deus deu a Mosaic coisas que a gente deve ser bons mordomos, that other people can't do. né? Que outras pessoas não vão poder fazer. And so we are reaching Então estamos alcançando people that no one's reaching. pessoas que ninguém está alcançando. Pastor Irwin's heart, he's O very coração do empathetic. o coração do pastor é muito empático. And so he's always looking for the lost. Então ele está sempre procurando os perdidos. And so we're trying to reach cities like New York, London, Então a gente está tentando alcançar cidades como Londres, Nova York, Los Angeles, Los Angeles, Seattle, Seattle, Mexico City. Cidade do It's México. very important for us. É muito importante para Because, gente. Mexico City, there is no churches. Porque, por exemplo, a cidade do México não tem igrejas. And the churches that are there E as igrejas que estão lá, have become just Christian social clubs. elas se tornaram assim clubes sociais de pessoas crentes. So when I went to Mexico City, Quando eu cheguei lá, I was shocked. eu fiquei chocado. There's nothing. Não tinha nada. And I said, how can the most creative city in Latin America, Como que pode a cidade mais criativa da América Latina, except Brazil, tirando o Don't get Brasil, offended, don't get São offended. Paulo, sei, né? Tirando São Paulo. São Paulo and Rio. doesn't have an influential church? Como que é um lugar assim não pode ter uma igreja, não tem uma igreja influente? And so it's very intentional. Então é muito intencional. When I say we don't have a strategy, Quando eu falo assim, a gente não tem estratégia, doesn't mean we're not intentional. não quer dizer que nós não somos intencionais. It's just that we believe the church is an experiment. É só que a gente acredita que a igreja é esse experimento, It's flexible. né? Ela precisa ser flexível. Jesus left and he didn't say what to do. Jesus foi embora e ele não falou o que fazer. It would have been nice if he said, Teria sido tão bom, né? Se ele tivesse falado que this já era is the para fazer. strategy. Né? Não, a estratégia é essa aqui. He didn't tell us Mas nothing. ele não falou nada. And so we just believe the church is an experiment. Então nós cremos que a igreja, nesse sentido, é um experimento. And where God takes us, Aonde Deus nos leva, we have to feel like an a experiment. gente tem que sentir, ter esse sentimento. Because it's the people that are creating experiments. Porque quem está criando esses experimentos são pessoas. So 2% of the world is creating. Então, assim, 2% do mundo está criando. 14% of the world is early adopters. 14% das pessoas são aqueles que adotam cedo, né? Uma ideia nova. 35% are the late adopters. 35% são os que adotam uma ideia mais tarde. And the other 35% are the Baptists. No, they're the... Não. E os outros 35% são os batistas. Não, tô brincando. São os que... nostalgics. são os nostálgicos. They're waiting for the past to come Eles back. estão esperando o passado voltar. So Mosaic reaches a 2.2%. Então a Mosaic ela quer atingir esse 2,2%, And that Wow. 14.5%. né? E esses 14% também. That's our sweet spot. Esse é esse lugar assim, né, que a gente vai muito bem. And Pastor Irwin's always leaning us towards that. E assim, o pastor El, a liderança dele, ela nos leva para esse público. Ever since I became a principal pastor in Mexico City, Desde que eu me tornei um pastor líder lá na cidade do México, I want to reach the 35%. eu quero atingir os 35%. Because we have bills. Yeah. Porque a gente tem contas, né? We have to pay the rent. A gente tem que pagar o aluguel. The people we're reaching,
work at Starbucks, né? As pessoas, elas estão trabalhando lá no Starbucks, né? so they have no money. Então, assim, elas não têm trabalho, né? As pessoas, assim, elas não têm muito dinheiro, as pessoas que a gente alcança. But we will never sacrifice creativity for money. Mas a gente nunca vai sacrificar a criatividade por causa de recurso e por causa de dinheiro. So one of the things we do is that we will not become slaves Então, assim, uma das coisas que a gente faz é nós não vamos nos tornar escravos to the masses. para das massas, do que as massas Wow. querem. So I'm the one, Pastor Erwin is always saying, Emerson, this way. Então, assim, eu sou uma pessoa que o meu pastor está sempre me falando, Emerson, volta para cá, vamos para cá. Because that's our heart. And Porque so esse é o nosso coração mesmo, é o nosso chamado. I know there's other people like us. Eu sei que tem outras pessoas como nós. I know God's raising other leaders Eu like sei us que Deus também está levantando outros líderes como that nós, have this passion. que tem essa paixão muito For the grande 2.2%. por esses 2,2%. Uau. They're creating, they're designing. Eles estão Uau. criando designs, eles estão criando They're coisas novas. hard to reach. Eles são pessoas difíceis They de alcançar. They don't want Jesus. Eles não querem You know? Jesus. There's 2.2% is Steve Jobs. 2%, a gente está falando tipo Steve Jobs, There entende? is no other Steve Jobs. Né? Não tem outro Steve Jobs. He's dead. Né? Ele já morreu. And he's still in our pocket. E ele ainda está no nosso bolso. Yeah. We still are Wow. controlled by the Wow. iPhone. Né? A gente ainda é controlado por o iPhone que ele criou. But if you've noticed, the iPhone hasn't changed much. Mas se você prestar atenção, o iPhone não mudou muito, tanto assim nos últimos anos. Because there isn't another Steve Jobs. Por quê? Porque ainda não surgiu o outro Steve So Jobs. that's the 2.2 that we're trying to reach. Então, assim, a gente tenta alcançar esses 2,2. Very hard community, É uma comunidade difícil, desafiadora, but very important to reach. mas muito importante que seja If alcançada. we reach them, we can reach the world. Porque se a gente alcança essas pessoas, nós de fato alcançamos o mundo. Uau. Porque eles estão criando tendências no mundo Yes. inteiro, estão gerando algo que todo mundo está olhando e Yes. admirando de alguma forma. Because they are creating trends, they are creating things that people admire and look up to. Yes. E você falou uma coisa no começo que não saiu da minha cabeça. You said something at the beginning that it's in my mind. Que o pastor Erin, ele se sentia esquisito. That Pastor Aaron felt like he was awkward, maybe. Ele não se sentia encaixando em lugar He nenhum. would feel like he wouldn't fit in some places. E aonde ele está agora, ele se sente normal. And where he is now, he feels like he's a normal He person. feels at home. Yeah, he feels at home. Yeah. E é tão importante It's nós so entendermos que, às vezes, não é uma questão de nos amoldar, mas de encontrar o nosso chamado. It's so important for people to understand that it's not about trying to fit in where you are, but to understand what your calling is. Yes. E isso veio de encontrar algo que eu falo bastante, que a sua inquietação, ela revela o seu propósito. So I always say that Your inquietation. No. no, it's when I'm That's sorry. not a word. No, that's what. Isso vai virar gente, meme. não. Yeah. No, it's what disturbs you, Yeah. like what Disturbs, you're yeah. disturbed by. Yeah. It's usually Reveals your calling. it your reveals your purpose. calling. I see. What disturbs you, it's connected to what your calling is. Beautiful. Yeah. E a história que você me contou é sobre isso. Yes. So what you told me is just exactly like Yes. this, right? Antes da gente fechar essa conversa, So before we eu estou close, sendo inspirado demais. Se você I'm chegou até being nesse ponto da conversa, coloca para mim aí o que mais inspirou você até aqui. Duas coisas. so two things. Uma coisa que você pode dizer, tipo um conselho, Yeah. algo para inspirar a nova geração. Yeah. So first, an advice that you have to counsel like the next generation, Yeah. for the next generation. E para os líderes Yeah. And hoje for que se sentem chamados por Deus para fazer algo. and for leaders. Yeah. So a word for a new generation and a word for leaders. É uma palavra direta. A direct word for them. Yeah, I think for this generation, it's so important to believe in themselves. Eu acho que para essa geração é muito importante primeiro acreditar nela mesma. I think there's an extreme where people don't believe in themselves, Eu acho que tem um extremo onde as pessoas não acreditam mais nelas mesmas. and now we're seeing an extreme in Brazil where people believe in themselves too much. E a gente vê assim esses outros extremos, né? Por exemplo, aqui também de pessoas que acreditam muito nelas mesmas. So I would say, Então eu diria, don't look for fame, não procure fama, look for greatness. procure grandeza.
Jesus Wow. does not give you fame. Uau. Jesus não te dá fama. He gives you greatness. Jesus te dá Uau. grandeza. And greatness takes a lifetime. E a grandeza demora uma vida inteira para você alcançar. And I know how it feels to want to speed things up. Né? Eu sei que às vezes a gente quer acelerar as coisas. And that's why it's important to have leaders in your Então, life. por isso que é muito importante ter líderes na sua vida. To have your wife in your life. Né? Ter uma esposa, um cônjuge na sua vida, To say, slow down. né? Para falar assim, ó, calma. You know, you don't need to promote yourself, Você não precisa se autopromover, but believe in yourself. mas acreditar em você mesmo. You know, Jesus wasn't against greatness. Jesus não era contra a grandeza, Because his disciples wanted it. porque os discípulos queriam, né? Yeah. And we read about them today. A gente lê sobre eles hoje. They're great, Eles foram grandes homens. great leaders. Grandes and so líderes. I would say believe in yourself. Então eu diria, acredite em si mesmo Look for greatness. e procure por grandeza. And greatness comes through humility. E a grandeza ela só vem pela humildade. The more great God makes you, Quanto mais grande Deus fizer the você, more humble you become. mais humilde você precisa ficar. Because humans, it's not natural to be humble. É porque para nós não é natural sermos People make you humildes. famous. Né? As pessoas querem fazer você de alguém famoso. And so you have to purposely pop that. Então você, de uma maneira muito proposital, precisa colocar isso na sua mente. You have to pop that pride Né? Então você tem que controlar mesmo esse orgulho and come to humility. e vir sempre para a humildade. And so it's something that I see in this generation. É muito algo que eu vejo nessa geração. You know, I didn't believe in myself, Eu não acreditava em mim mesmo, but I thank God for leaders like Pastor Erwin that believed in me mas eu agradeço a Deus por líderes como meu pastor que acreditaram em mim and gave me a chance. e me deram chance. And even when he said no, E até mesmo quando ele disse não para mim, I had to ask God what was my calling, eu tive que perguntar para Deus qual que era o meu chamado. because it's not Erwin's responsibility. Porque essa não é a responsabilidade do pastor Erwin. That's my É responsibility. minha responsabilidade. Uau. So I have to want it. Eu tenho que querer. I can't blame Eu não posso culpar other people for the outras life pessoas I didn't want to live. por uma vida que eu não queria viver. Uau. And so I would say, hey, look for greatness, Então eu diria, procure por grandeza, be patient, seja paciente, serve and be humble. sirva e seja humilde. That's the way of greatness. Esse Uau. é o caminho da grandeza. Put others first, Mas, né, coloque outras pessoas em primeiro lugar. and God will make you shine. E Deus vai fazer você brilhar. It doesn't mean you forget who you are. Não é esquecer sobre quem você é, You have to know who you você are. tem que saber quem você é. And so that's something I've learned, something E I've lived. é algo que eu aprendi, é algo que eu vivi. And now I see my life. E hoje eu vejo a minha vida. I'm in a helicopter in Brazil, Né, eu tô no helicóptero no Brasil, going over Santa Catarina, passando por cima de Santa Catarina. and only God. Né? E, gente, é só Deus. It's only God. É só Deus. I was in federal prison for 5 Né? years, Gente, eu tava na prisão por 5 anos. forgotten. Né? Esquecido. Nobody would imagine my life. Ninguém poderia imaginar a vida que eu tenho. But the process of submission, Mas qual que é? É o processo da submissão, humility, né? Humildade and greatness. e grandeza. Uau. Excelentes palavras para líderes e para a nova geração. Yeah. E se você puder indicar algo para ler, antes dele falar as indicações dele, se você não leu ainda os livros do pastor Erwin McManus, você precisa ler Alma Artesã, Uma Força em Movimento, que é o livro que ele falou que ele leu antes de conhecer o pastor Erwin. A Última Flecha, Até a Última Flecha, que é um livro que até eu aprendi algo muito importante nesse livro, que é Se Ninguém Te Chamar, Se Ofereça. Yeah. É muito bom. E também o livro Warriors. Eu não sei qual que é o nome desse livro em português. Ok. Eu tô... O Coração do Guerreiro, acho que é esse o nome, O Coração do Guerreiro. Eu tô esperando para ter em português, mas já estou lendo em inglês o livro The Genius of Jesus. So good. So good, so good, so good. So good. E He says that was his hardest book. Ele falou para mim que esse livro The Genius of Jesus, né, que é o Gênio de Jesus, que ainda não tem em português, foi o livro mais difícil que ele escreveu. Uau. Because he was talking about Jesus. Porque ele estava falando sobre Jesus. He said, I can't get this wrong. E ele fala, não posso errar. Né? Isso aí eu não posso errar. And one of the great book to read as well from him is The Artisan Soul. E um dos livros assim que é muito bom que você citou foi a Alma Artesã. Very Excellent. good. And one of the books that has shaped my life É um dos livros que moldou a minha vida. is 7 Laws of Leadership. Né? Também é um livro chamado As 7 Leis da Liderança. That book really Esse has livro, really influenced Pastor Erwin, esse livro também influenciou a vida do pastor Erwin and it influenced my life. e influenciou a minha também. When I read it, Quando eu li, I thought, eu pensei, did Erwin write this? será que foi o Erwin que escreveu? Then I asked him, and he said that was one of the first books that influenced him.
E aí ele falou pra mim que foi um dos primeiros livros que influenciaram muito ele. Sensacional. Então, além desses 5, além de 7 leis da liderança, tem mais algum livro que Do you você have any gostaria de other indicar? books? Alguma coisa para inspirar? Do you have any other books that you would recommend for us to read or inspire us? Yeah, you know, I have so many in my head, but Nossa, tem tantos na minha mente. the ones that really influence is the ones you mentioned. You know, I think Unstoppable Force by Pastor Irwin. O que vem na minha mente, assim, muitos você já mencionou, Uma Força em Movimento foi muito importante para mim. I'm also very careful that I don't read stuff Eu sou muito cauteloso para que eu não leia também coisas that's not edifying me. que não me definem, Just to read. né? Ler por ler And coisas. so I repeat a lot of books. Então eu acabo até repetindo I coisas que listen eu to leio. a lot of leaders that I listen to. It's like Craig Rochelle, Eu escuto muito Craig Rochelle, Andy Stanley, Andy Stanley, T.D. Jakes. T.D. Jakes. Yeah. Mariana ama ouvir T.D. Jakes. When I feel like I Eu want ouço também, mas ela ouve um pouco mais do que eu. when I feel like I want to die, I put T.D. Jakes. Quando eu quero, assim, eu sinto, nossa, eu quero morrer, eu escuto T.D. Jakes. Come on, Emerson. I met him once. Eu conheci ele He uma came vez. to Mosaic, Ele veio na Mosaic, not to speak. não para falar. Just came to listen. Ele veio ouvir. He was in Los Angeles, Ele estava lá em Los and Angeles he walked in. e ele entrou, Big man, né, um homem enorme, very humble. né, e muito humilde. And him and Pastor Irwin have mutual respect. E eles têm um respeito mútuo muito grande. They're one of the few people that bring fresh bread. Né, uma pessoa que traz, uma das poucas pessoas que traz realmente pães Uau, frescos. que história. Que conversa sensacional, sensacional. Eu queria deixar o Emerson falando aqui a noite inteira sobre ele, sobre o que ele vive na Mosaic, sobre... É tão forte ouvir ele falando sobre o seu líder. E eu realmente acredito que esse tipo de atitude, esse tipo de escolhas na vida, de submissão, de andar junto, de não ir sozinho, de esperar o tempo certo, é algo que vai gerar unção, autoridade, que vai ser uma grande força para aquilo que Deus colocou no seu coração. O projeto de Deus não é só para você, é para nós, é para o todo, é para a igreja, é para o que Ele está fazendo no mundo, e Ele coloca a gente junto nisso, no plano maior dele. I think that you are understanding, yeah? Yes, I understood it. Yeah, okay. I love Brazil. And we're praying that Mexico and Brazil go to the final. A gente The tá World orando Cup. pro México e o Brasil irem juntos pra final. Gente, se o Brasil pegar o México no caminho, tem jogadores do México que são If Brazil discípulos do takes pastor, Mexico in the do way, pastor their Emerson. players. Pray O for pastor them. Fabiano falou pra mim, se a gente pegar o México, a gente tá enrolado. Se tiver um pastor desse orando pelos jogadores, não vai dar certo pra gente, Because não. we're gonna have a pastor like you praying for the players. Enfim, se você vai torcer pro México na Copa do Mundo, coloque aí nos comentários. Se você vai torcer pelo Brasil, coloque aí nos comentários. E a gente vai ver no final o que vai dar certo. Muito bom. Muito obrigado, pastor Emerson. Que conversa incrível, que tempo fantástico. Deus abençoe você. Cristina está com a gente aqui no estúdio também, fazendo parte. Deus abençoe a pastora Cristina. Deus abençoe Mosaic México. Você tem uma família aqui, você tem amigos aqui. Thank you. E vai ser incrível ter você de novo, gravar um Thank podcast de novo, receber você de novo na nossa casa. Thank you. Então é isso. Se Deus falou com você, deixe seu comentário, deixe a sua curtida. Lembre-se que logo depois a gente vai ter o nosso guia do líder, nosso guia para você saber o que a gente conversou aqui e também estudar para você ter ali lições importantes para o seu crescimento, para a sua inspiração. E não deixe de avaliar o podcast no Spotify, nos dê 5 estrelas lá. Isso vai falar para a plataforma que isso aqui é relevante, que isso aqui é inspirador, que isso aqui está fazendo a diferença. E mais pessoas vão, então, poder ouvir e ser abençoadas também. Criative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus. Uau, sensacional. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.